O coração de Ji-eun batia descompassado enquanto ela apertava o telefone contra o ouvido, escondida atrás de uma pilha de caixas no beco escuro de Gangnam. A chuva fina de outono em Seul escorria pelo seu casaco puído, encharcando as mangas da blusa de uniforme de garçonete. Sim, alô, polícia? Eu vi tudo, sussurrou ela, a voz tremendo, mas determinada. Eles estavam traficando algo. Armas. Eu acho. No clube subterrâneo do bairro dos Luxos. Por favor, venham rápido. Do outro lado da linha, o oficial prometeu enviar uma viatura, mas Ji-eun mal ouvia. Seus olhos estavam fixos na porta dos fundos do clube, de onde saíra correndo minutos antes. Como garçonete temporária no Neon Pulse, um lugar chique frequentado por executivos e turistas, ela nunca imaginara se meter em algo assim. Aos 24 anos, filha de uma família pobre de Incheon, que mal pagava as contas, Ji-eun trabalhava turnos duplos para juntar dinheiro para a faculdade de administração. Seu dia a dia era servir drinks com um sorriso forçado, limpar mesas pegajosas e ignorar as cantadas dos clientes bêbados. Nada de glamour, só suor e noites sem dormir. Mas naquela noite, tudo mudara. Durante o intervalo, ela descera ao porão para pegar mais garrafas e tropeçara em uma cena que gelara seu sangue. Homens de ternos escuros, tatuagens de dragões serpenteando pelos pescoços, negociando caixas misteriosas com um ar de ameaça palpável. Um deles, o líder aparente, era alto, ombros largos sob um casaco de lã preta impecável, o rosto angular e frio como uma lâmina. Seus olhos escuros e penetrantes varreram o ambiente como se possuíssem cada sombra. Ele falara em coreano rápido, com um sotaque que denunciava poder. O tipo de homem que comandava sem precisar erguer a voz. Ji-eun congelara no escuro, o coração na garganta. Quando um dos capangas a avistara, ela fugira pela escada de serviço, o pânico impulsionando suas pernas. Agora, agachada no beco, ouvia sirenes distantes se aproximando. Graças a Deus, murmurou limpando a chuva do rosto. Mas então um som de passos pesados ecoou atrás dela. Ela se virou devagar, o estômago revirando. Lá estava ele, o líder, Kang Min-ho, como os sussurros no clube o chamavam, o chefe da máfia coreana que controlava as sombras de Seul. Seus cabelos pretos estavam levemente desgrenhados pela umidade, mas sua postura era impecável, como se a chuva o evitasse por respeito. Ele parou a poucos metros, as mãos nos bolsos do casaco, um cigarro apagado entre os lábios. Seus olhos a fixaram com uma intensidade que a fez sentir nua, vulnerável. Você, disse ele, a voz baixa e grave, como o ronco de um motor distante. A garçonete curiosa. O que acha que viu lá embaixo? Ji-eun engoliu em seco, recuando até as costas baterem na parede de tijolos úmidos. O cheiro de asfalto molhado e fumaça de escapamento do tráfego de Gangnam invadiu suas narinas, misturando-se ao perfume sutil dele. Algo amadeirado, caro, que contrastava com o fedor do beco. Eu não vi nada, mentiu ela, mas sua voz falhou, traindo-a. Por que ele a seguira? Como sabia? Min-ho inclinou a cabeça, um sorriso fantasma curvando seus lábios. Não era um sorriso amigável, era predatório como o de um lobo que avistara uma presa teimosa. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância, e Ji-eun sentiu o calor de seu corpo apesar da friagem noturna. Mentira. Você ligou para a polícia. Eu ouvi o burburinho no rádio dos meus homens. Ele tirou o cigarro da boca, girando-o entre os dedos com uma graça letal. Corajosa, não é? A maioria das pessoas foge sem olhar para trás. Mas você denuncia. O pânico subiu pela espinha dela. Corajosa? Ela só queria sobreviver. Eu não queria me meter. Foi um acidente. Por favor, me deixa ir. Seus olhos dardejaram para a rua principal, iluminada pelos neons piscantes das lojas de moda e cafés 24 horas de Gangnam. Pessoas passavam alheias, rindo sob guarda-chuvas, enquanto ela se sentia presa em um filme de ação ruim. Min-ho riu baixinho, um som rouco que ecoou no beco estreito. Era inesperado, quase humano, quebrando por um segundo a fachada de gelo. Acidente? Em Seul, nada é acidente quando se mexe com gente como eu.
Ele se aproximou mais, estendendo a mão para tocar o braço dela. Não com violência, mas com uma firmeza que a imobilizou. Seus dedos eram quentes contra a pele fria dela, enviando um arrepio que não era só de medo. Qual é o seu nome, corajosa? Ji-un, respondeu ela automaticamente, odiando como sua voz soou fraca. O toque dele era elétrico, uma faísca de algo perigoso e inexplicável. Ele cheirava a poder, a noites de negociações em salas enfumaçadas, e por um instante insano, ela imaginou como seria ser puxada para perto, em vez de empurrada para longe. Ele assentiu, como se o nome fosse um segredo que valesse a pena guardar. Ji-un, lindo, mas agora você é um problema. Seus olhos desceram para os lábios dela, demorando-se um segundo a mais, e o ar entre eles pareceu carregado, úmido como a chuva. A polícia está vindo, e eu não gosto de soltar pontas soltas. Antes que ela pudesse reagir, sirenes cortaram a noite, luzes azuis e vermelhas piscando na entrada do beco. Min-ho praguejou em coreano, soltando o braço dela, mas não sem antes inclinar-se perto o suficiente para que seu hálito quente roçasse a orelha dela. Isso não acaba aqui. Você me deve uma explicação. E talvez mais. Ele se afastou nas sombras, desaparecendo como fumaça, deixando Ji-un sozinha com o coração disparado e uma sensação inexplicável de fascínio misturado ao terror. Quando os policiais a encontraram, tremendo e confusa, ela só conseguiu pensar em um par de olhos escuros que a perseguiam, prometendo perigo, e algo mais profundo, mais perigoso ainda. Ji-un mal dormira naquela noite. O interrogatório na delegacia de Gangnam fora exaustivo. Policiais céticos anotando sua declaração, sirenes ecoando na chuva que não parava e o cheiro de café queimado misturado ao desinfetante. Eles a liberaram por volta das 3 da manhã, prometendo proteção, mas ela sabia que era conversa fiada. Em Seul, a polícia e os tubarões como Kang Min-ho dançavam uma valsa perigosa há anos. Agora, de volta ao seu quartinho apertado em um prédio antigo de Mapogu, ela se encolhia sob as cobertas finas, o corpo ainda tremendo. O toque dele no braço, quente, possessivo, voltava em flashes, misturando medo com uma curiosidade idiota. Por que eu? Murmurava para si mesma, virando de lado. O alarme do celular tocou cedo demais, às 6, para o turno duplo no Neon Pulse e depois no café da esquina. A manhã era cinzenta, o ar úmido de outono carregando o aroma de castanhas assadas dos vendedores ambulantes nas ruas lotadas de Mapo. Ji-un pegou o metrô lotado, espremida entre salarymen de ternos amarrotados e estudantes com fones de ouvido, tentando ignorar o peso no peito. No Neon Pulse, o clube ainda fechado durante o dia, ela limpava as mesas pegajosas da noite anterior, o rádio tocando baladas K-pop suaves para disfarçar o silêncio opressivo. Sua amiga e colega, Soo-min, uma garota de 22 anos, com cabelo tingido de rosa e piercings no nariz, apareceu na cozinha carregando bandejas vazias. E aí, Ji-un? Ouvi boatos de polícia ontem. Você tá bem? Parecia que o mundo acabou quando te vi saindo com aqueles tiras. Soo-min piscou, jogando um pano úmido no ombro. Ela era o tipo de amiga que transformava drama em fofoca, sempre com um sorriso travesso. Ji-un forçou uma risada, esfregando uma mancha de uísque na madeira polida. Foi nada. Tropecei em uns bêbados no porão e exagerei na ligação. Coisa de idiota. Mentir para Soo-min era fácil. Ela não precisava saber dos homens tatuados ou do olhar que a perfurara como uma flecha. Mas o estômago dela revirava só de lembrar. Soo-min ergueu uma sobrancelha, inclinando-se no balcão. Idiota? Você? A rainha das garçonetes que ignora cantadas de idols falsos? Conta logo. Ou eu espalho que você tá saindo com o gerente. Elas riram, o som ecoando no salão vazio, um alívio momentâneo. Só Min era sua âncora nesse mar de turnos exaustivos, filha de imigrantes de Busan, como Ji-un, sonhando com um estúdio de tatuagem em Hongdae. O dia arrastou-se devagar. No café da tarde, um lugarzinho charmoso em uma rua lateral de Gangnam, com paredes de tijolos expostos e mesas ao ar livre, Ji-un servia lattes para executivos apressados.
O cheiro de expresso fresco misturava-se ao burburinho de conversas em coreano e inglês. Turistas tirando selfies com o letreiro neon. Ela estava limpando o balcão quando a porta tilintou e um grupo de homens entrou. Ternos escuros, posturas rígidas, como sombras se movendo em sincronia. Seu coração parou. 2 capangas de Min-ho, ela reconheceu. O grandalhão com cicatriz na bochecha e o magro de óculos escuros que a vigiara no clube. Eles se sentaram em uma mesa do canto, pedindo cafés pretos sem açúcar. Ji-un engoliu o pânico, aproximando-se com a bandeja trêmula. Bem-vindos. O que vai ser? Sua voz saiu mais aguda do que o normal e o grandalhão, que ela ouviu chamar de Tai-jun, sorriu, dentes brancos demais. Só café, senhorita. E diga ao chefe aqui que o Sr. Kang manda lembranças. Ele piscou e o magro Hyun riu baixinho, como se fosse uma piada interna. Ji-un sentiu o rubor subir, mas manteve o sorriso profissional, servindo as xícaras com mãos firmes. Ao se afastar, Tai-jun chamou. Ei, garçonete! Seu chefe sabe que você é famosa agora? Cuidado com as sombras em Seul. O turno acabou às 7, e Ji-un saiu correndo para o metrô, o sol poente tingindo os arranha-céus de laranja. Mas no caminho, uma limusine preta parou ao seu lado na calçada movimentada de Apgujeong-ho, a Rua das Grifes e vitrines reluzentes. A janela desceu devagar, revelando Min-ho no banco de trás, o colarinho da camisa branca aberto, revelando uma tatuagem sutil de dragão no pescoço. Seus olhos a encontraram imediatamente como se a esperasse. Entre, Ji-un. Precisamos conversar. A voz dele era um comando suave, ecoando o ronco baixo do motor. Ela hesitou, olhando para os pedestres apressados, casais de mãos dadas comprando street food em barraquinhas próximas. Recusar parecia suicídio, aceitar loucura. Eu tô indo para casa, trabalho amanhã cedo. Ela cruzou os braços, o vento frio bagunçando seu cabelo solto. Mas havia algo no jeito que ele a olhava, não só ameaça, mas um brilho de diversão, como se ela fosse um enigma que o intrigava. Min-ho saiu do carro, alto e imponente em sua jaqueta de couro fina, aproximando-se devagar. O cheiro dele invadiu o espaço entre eles novamente, amadeirado e intenso, misturando-se ao aroma de tteokbokki das barracas. Casa, em Mapo. Eu sei onde você mora, e seus turnos, mas isso não é sobre ameaça. Ele parou perto demais, o calor de seu corpo cortando o vento outonal. Seus dedos roçaram o braço dela de leve, guiando-a para a porta aberta do carro. Um toque que enviou faíscas pela pele dela, fazendo-a morder o lábio para não reagir. É sobre fascínio. Sua coragem me pegou de surpresa. A maioria implora, você denuncia. Ji-un entrou relutante, o couro macio do assento contrastando com sua saia simples de trabalho. A limusine deslizou pela avenida, luzes de neon refletindo no vidro fumê. Fascínio? Você é o chefe da máfia. Eu vi o suficiente para saber que isso não acaba bem. Ela riu nervosamente, tentando soar leve, mas sua voz traiu o tremor. Humor era sua defesa. Em Incheon, brincadeiras salvavam brigas familiares. Ele se inclinou, o joelho roçando o dela acidentalmente. Ou não. Máfia? Que palavra feia. Somos empresários de Yeon. E você? Você é a garçonete que bagunça tudo. Seus olhos desceram para a curva do pescoço dela, demorando-se, e o ar ficou carregado como antes da chuva. Me diga, por que não fugiu? Por que ligou? Ela virou o rosto sentindo o rubor. Porque é certo. E por que? Eu odeio bullies. Uma pausa, e ela acrescentou com um sorriso sarcástico. Tipo você, perseguindo garçonetes inocentes. Min-ho riu de novo, o som genuíno dessa vez enchendo o carro. Inocente? Duvido. Mas possessivo? Talvez. Seus dedos traçaram o encosto do banco perto da mão dela, um convite sutil. Jealousy. Ele sentiu um aperto ao imaginar aqueles executivos no café flertando com ela. Ninguém mais te toca enquanto isso não se resolve. O carro parou em um beco discreto perto do rio Han, as águas escuras refletindo as luzes da ponte. Min-ho se aproximou mais, o hálito quente em sua bochecha. Você me deve uma dança no Neon Pulse.
sem polícia dessa vez. Seus lábios roçaram o lóbulo da orelha dela, um sussurro que a fez prender a respiração, o corpo inteiro formigando com desejo proibido. Mas então, o telefone dele vibrou e ele se afastou, o rosto endurecendo. Problemas. Fique longe de ligações, Ji-eun, ou eu venho pessoalmente. E não será só para conversar. A porta se abriu e ele a empurrou para fora com gentileza firme, os olhos prometendo mais do que perigo. Uma promessa que a deixou ofegante, sozinha na noite, enquanto a limusine desaparecia, deixando-a com o coração acelerado e uma ordem que cruzava todas as linhas. Ji-eun caminhou apressada pelas ruas iluminadas de Apgujeong, o coração ainda martelando como um tambor descontrolado. O ar noturno de Seul carregava o cheiro de kebabs grelhados das barraquinhas de rua, e o burburinho de casais passeando, alheios ao caos que girava em sua mente. A limusine de Min-ho havia desaparecido na esquina, mas o sussurro dele ecoava em sua orelha, quente e provocante como uma marca invisível. Fique longe de ligações, ele dissera. Mas como? Aquilo tudo era uma loucura. Um chefe da máfia fascinado por ela? Ela riu sozinha, um som nervoso que se perdeu no tráfego. Eu devo estar delirando de cansaço, murmurou, apertando o passo para o metrô. No dia seguinte, o Neon Pulse fervilhava de preparativos para a noite. Ji-eun chegou cedo, o uniforme colado à pele pelo suor do turno anterior no café. So-min já estava lá, arrumando as luzes estroboscópicas, o cabelo rosa balançando enquanto cantarolava uma música de Blackpink. Ei, rainha do drama, você parece que viu um fantasma. Ou foi o gerente te chamando de novo? So-min piscou, jogando um pano de prato nela como se fosse uma bola. Ji-eun pegou o pano no ar forçando um sorriso. Pior que isso. Acabei de sonhar com um dragão me perseguindo, literalmente. Ela não contaria sobre Min-ho, não ainda. Em vez disso, mergulhou no trabalho, polindo taças de cristal que brilhavam sob as luzes neon. O clube, escondido em um prédio de luxo em Gangnam, era um mundo à parte. Sofás de veludo vermelho, DJs importados e uma pista de dança que pulsava como o coração da cidade. Mas lá embaixo, no porão, as sombras ainda a assombravam. A noite caiu rápida e o lugar encheu-se de executivos de ternos caros, idols disfarçados e turistas com câmeras escondidas. Ji-eun servia drinks com eficiência treinada, ignorando as mãos ousadas de um salaryman bêbado que ela desviou com um "Ops, cuidado com o copo, opa". So-min ria do outro lado do balcão, mas Ji-eun sentia os olhos em si, não dos clientes, mas de algo mais sombrio. Taejun e Hyun estavam na mesa VIP, bebendo soju em silêncio, vigiando como falcões. Então, ele apareceu. Min-ho entrou pela porta principal, o casaco de lã preta caindo perfeitamente sobre os ombros largos, atraindo olhares imediatos. Ele não sorria para ninguém. Sua presença era um vácuo que sugava o ar ao redor. Caminhou direto para o balcão, ignorando as saudações dos capangas, e parou bem em frente a Ji-eun. Seus olhos escuros a encontraram intensos, como se o resto do clube não existisse. Um uísque puro, disse ele, a voz baixa o suficiente para ser só para ela, mas com um tom que a fez corar. Ela serviu o copo, as mãos tremendo levemente, o gelo tilintando como um aviso. Aqui está, senhor. Sem gelo extra dessa vez? Tentou soar leve, injetando um pouco de humor para mascarar o nervosismo, mas seu coração acelerava com a proximidade dele. O cheiro amadeirado de sua colônia invadiu o espaço, misturando-se ao aroma de gin e limão do bar. Min-ho pegou o copo, seus dedos roçando os dela de propósito, um toque demorado que enviou um arrepio pela espinha dela. Sem gelo, quente como a conversa de ontem. Ele se inclinou sobre o balcão, o colarinho aberto revelando a tatuagem de dragão que serpenteava até o peito. Você veio trabalhar mesmo depois do meu aviso, corajosa ou teimosa? Ji-eun limpou uma mancha imaginária na madeira polida, evitando o olhar dele. Teimosa. Aluguel não se paga sozinho em Seul. Mas por dentro, o calor subia. O jeito como ele a olhava, como se quisesse desvendar cada camada dela,
Era intoxicante. Su-min, do outro lado, ergueu as sobrancelhas, sussurrando. Quem é o gato? Amigo seu? Antes que Ji-eun pudesse responder, um grupo de homens se aproximou da mesa VIP. Rivais, ela supôs, pelo jeito tenso dos capangas de Min-ho. Líderes de outra facção, sussurros diziam. Coreanos expatriados de Tóquio, querendo uma fatia do território de Gangnam. Min-ho se endireitou, o rosto endurecendo em uma máscara de gelo, mas ele gesticulou para Ji-eun com a cabeça. Venha, sirva a mesa, e fique perto. Ela hesitou, o estômago revirando. Eu não sou babá de mafiosos. Mas obedeceu, equilibrando a bandeja com garrafas de soju e copos. A mesa era um ninho de víboras. Olhares afiados, risadas forçadas, tatuagens competindo em complexidade. Um dos rivais, um homem baixo com cicatriz no queixo chamado Park Ji-sung, a mediu de cima a baixo. Nova garçonete? Bonitinha. Serve mais que drinks, espero. Min-ho's mão pousou na coxa dela por baixo da mesa. Um toque possessivo e quente que a imobilizou. Ela serve o que eu mando, disse ele, a voz um rosnado baixo, os dedos apertando levemente a saia dela. O gesto era protetor, mas o calor se espalhava, fazendo-a prender a respiração. Ji-eun sentiu o corpo dele tenso ao lado do seu, o joelho roçando o dela, uma proximidade que gritava perigo e desejo. A reunião escalou rápido. Park riu, batendo o copo na mesa. Você acha que controla tudo em Seul, Kang? Seus empresários estão fracos. Ouvi boatos de polícia no porão. Alguém dedurou. Seus olhos se voltaram para Ji-eun, acusadores, e ela congelou, o coração na garganta. Min-ho se levantou devagar, a mão ainda na dela, puxando-a para trás de si como um escudo. Dedurou? Talvez alguém com coragem demais. Ele a olhou por cima do ombro, um brilho vulnerável nos olhos. Não raiva, mas algo mais profundo. Como se ela fosse a fraqueza que ele nunca admitira. Eu cuido dos meus problemas, inclusive dos que me fascinam. O ar ficou elétrico, e por um segundo, enquanto os rivais murmuravam ameaças, Min-ho se virou para ela, o rosto perto demais. Seus lábios roçaram a têmpora dela em um quase beijo, o hálito quente sussurrando. Você me deixa fraco, Ji-eun, e isso me assusta mais que qualquer bala. O toque era elétrico, os corpos colados no caos da mesa, o desejo pulsando como a música alta da pista. Mas então, um grito cortou o ar. Um capanga de Park sacando uma faca, o brilho metálico refletindo nas luzes neon. Min-ho a empurrou para trás, o corpo dele se interpondo, enquanto o clube explodia em confusão. Fique aqui, ele ordenou, mas seus olhos prometiam que aquilo era só o começo de uma tempestade maior. Ji-eun se agachou atrás do balcão, o coração disparado, ouvindo os sons de luta e um tiro ecoando distante. Su-min a puxou para o porão de emergência, mas no meio do pânico, uma mensagem no celular dela piscou. Eles sabem de você, venha me encontrar, agora. De Min-ho. E o mundo dela desabava de vez. Ji-eun correu pelas ruas escuras de Gangnam, o celular apertado na mão como uma âncora em meio ao caos. O ar noturno de Seul estava pesado, carregado com o cheiro de chuva recente e fumaça de escapamento dos táxis que buzinavam na avenida. Seu coração martelava, ecoando o tiro que ouvira no Neon Pulse minutos antes. Su-min a arrastara para o porão de emergência, mas a mensagem de Min-ho a impulsionara para fora, ignorando os avisos da amiga. Eles sabem de você. Venha me encontrar. Agora. As palavras piscavam na tela, um chamado irresistível e aterrorizante. Por que ela obedecia? Medo. Ou algo mais perigoso, como o calor que subia toda vez que pensava no toque dele. Ela pegou um táxi aleatório, murmurando um endereço vago. Um armazém abandonado perto do rio Han, que Min-ho mencionara em um sussurro durante a confusão no clube. O motorista, um homem idoso com rádio tocando trote coreano, ergueu uma sobrancelha pelo retrovisor. Tarde para passear por aí, moça. Perigoso. Ji-eun riu nervosamente, forçando o humor para mascarar o pânico. Perigoso. Eu sirvo drinks para executivos que mordem mais que cachorros. Ele balançou a cabeça, mas acelerou,
deixando-a sozinha com seus pensamentos. No banco de trás, ela apertava as coxas, sentindo ainda o fantasma da mão de Min-ho na sua, possessiva, protetora. Aquilo era loucura. Denunciar um mafioso e depois correr para ele? Mas o desejo atraía, uma faísca que crescia apesar do risco. O armazém surgia como uma sombra imponente contra as luzes da ponte Bampo, suas águas escuras refletindo os neons coloridos. Ji-eun pagou o táxi e desceu, o vento frio do rio chicoteando seu cabelo. Portas enferrujadas rangiam ao vento e o cheiro de metal úmido e óleo velho invadia suas narinas. Min-ho! Chamou baixinho, a voz ecoando no vazio. Passos pesados responderam, e ele surgiu das sombras, o casaco rasgado no ombro, uma mancha de sangue seco na camisa branca. Seus olhos, ainda intensos, varreram o corpo dela como se confirmassem que estava inteira. Você veio. A voz dele era rouca, cansada, mas com um alívio que a surpreendeu. Ele se aproximou, o calor de seu corpo cortando o frio noturno. E por um instante, Jae-jung quis se jogar nos braços dele, não por fraqueza, mas por uma necessidade que a consumia. Em vez disso, cruzou os braços injetando sarcasmo para se proteger. Claro, porque nada diz noite romântica como um tiroteio em um clube e um encontro em um buraco fedorento. Seus rivais são uns cavalheiros, hein? Min-ho riu baixinho, um som que vibrou no peito dele, aproximando-se mais até que o espaço entre eles fosse mínimo. Seus dedos roçaram o braço dela, traçando uma linha leve até o pulso, onde o pulso dela acelerava sob o toque. Cavalheiros? Park e sua turma são hienas, mas você é o que me mantém acordado. Ele inclinou a cabeça, o hálito quente misturando-se ao dela, cheirando a uísque e algo metálico. Sangue? O desejo pulsava no ar, os corpos se inclinando involuntariamente, como ímãs. Ji-eun sentiu o peito dele roçar o seu, o tecido da camisa úmido contra sua blusa fina, enviando arrepios que não eram só de frio. Eu devia te odiar por aquela ligação para a polícia, murmurou ele, os lábios a centímetros dos dela. Mas só consigo pensar em como você me desafia. Ela engoliu em seco, o coração em guerra. Desafia. Eu denunciei você, Min-ho. Isso não é um flerte de K-drama, é real. Polícia, rivais, sua vida de mentiras, mas sua mão traidora subiu ao peito dele, sentindo os batimentos fortes sob a tatuagem de dragão, o calor da pele através do tecido. O dilema a rasgava. Fugir para a segurança de sua vida pobre em Mapo ou se render a essa atração que a fazia se sentir viva? Ele era perigo encarnado, mas também o único que havia além da garçonete exausta. E se eu for embora agora? Volto para o meu turno duplo e finjo que isso nunca aconteceu. Os olhos dele escureceram, uma possessividade crua brilhando neles. Ele a puxou mais perto, a mão na nuca dela, os dedos enredando no cabelo úmido. Não vai, porque eu não deixo. Seus lábios roçaram os dela em um quase beijo, demorado, provocante, o gosto de sal e desejo pairando no ar. Ji-eun gemeu baixinho, o corpo se arqueando contra o dele, as coxas se tocando em uma fricção que a deixava tonta. O mundo se reduzia àquele momento, o som distante do rio, o vento sussurrando, o calor dele invadindo cada poro. Mas então ele se afastou ligeiramente, o rosto tenso. Park sabe de você. Ele vai usar isso contra mim. Minha regra é clara. Ninguém toca no que é meu. Mas para te proteger, eu tenho que te afastar. Afastar? Ji-eun recuou, o fogo do desejo virando raiva. Você me arrasta para isso e agora quer me jogar fora? Como se eu fosse uma peça descartável no seu jogo de máfia. Lágrimas de frustração queimavam seus olhos, mas ela as conteve, erguendo o queixo. Crescer pobre em Incheon a ensinara a lutar, não por homens como ele, mas por si mesma. Eu não sou sua, Min-ho. Sou minha. E se isso significa escolher entre sua lealdade aos seus empresários e... isso. Ela gesticulou entre eles, o ar ainda carregado de tensão sensual. Então eu escolho me salvar. Ele praguejou em coreano, passando a mão pelo cabelo desgrenhado, revelando vulnerabilidade pela primeira vez, o chefe implacável rachando. Não é escolha, é sobrevivência. Meus homens esperam que eu elimine ameaças,
inclusive você, mas eu não consigo. Seus dedos traçaram a bochecha dela, um toque terno que contrastava com a dureza de sua voz, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Fique comigo essa noite. Amanhã eu resolvo com Park. Mas se você for, eles vêm atrás de você. E eu não estarei lá para impedir. O dilema a sufocava. Paixão versus segurança. Desejo versus razão. Ji-eun hesitou, o corpo ainda formigando com o quase beijo, o cheiro dele impregnado em sua pele. Uma noite. Só para eu entender quem você é de verdade. Ela cedeu, mas por dentro o conflito crescia. Amor nascente ou armadilha fatal? Eles entraram no armazém, onde uma luz fraca iluminava um sofá improvisado e garrafas de soju. Min-ho a puxou para perto, os corpos colados em um abraço que era ao mesmo tempo refúgio e prisão. Seus lábios finalmente se encontraram. Um beijo faminto, as mãos explorando curvas com urgência contida, o gemido dela ecoando no silêncio. O mundo lá fora, rivais, polícia, regras da máfia, esperava, mas ali era só desejo puro, intenso, até que um barulho distante os interrompeu. Sirene se aproximando e o telefone de Min-ho vibrando com uma mensagem alarmante. Traição interna. Eles estão vindo. Seus olhos se arregalaram e ele a empurrou para uma saída lateral. Corra, Ji-eun. Agora, ou nós dois morremos. Mas ao virar as costas, ela viu uma sombra se movendo. Tae-jun, seu capanga, com uma arma na mão, apontada para Min-ho. A traição era real, e Ji-eun congelou, o coração partindo em uma decisão impossível. Ji-eun congelou no escuro do armazém, o ar úmido e metálico grudando em sua pele como uma segunda camada de medo. A sombra de Tae-jun se materializava à frente, a arma reluzindo fracamente sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada. O grandalhão, com sua cicatriz na bochecha distorcida em um sorriso traiçoeiro, apontava direto para as costas de Min-ho, que ainda a empurrava para a saída lateral. Chefe, rosnou Tae-jun, a voz grossa ecoando como um trovão baixo no vazio do prédio abandonado. Hora de acabar com as fraquezas. Ela te deixou mole demais. O coração de Ji-eun disparou, um pânico cru subindo pela garganta. Min-ho se virou devagar, o corpo tenso como uma corda esticada, interpondo-se entre ela e o traidor sem hesitar. Seus olhos escuros encontraram os dela por um segundo, um misto de fúria e algo vulnerável, como se ele soubesse que aquilo era o fim de tudo. Tae-jun? Você? Murmurou Min-ho a voz baixa, mas carregada de decepção. O cheiro de sangue seco em sua camisa misturava-se ao perfume amadeirado dele, um lembrete cruel do caos que os unira. Ji-eun sentiu o calor de seu corpo ainda próximo, o quase beijo de minutos antes queimando em seus lábios como uma promessa quebrada. Tae-jun riu, um som gutural que reverberou nas paredes enferrujadas. Park me ofereceu mais, você e sua obsessão por essa garçonete. Ridículo. O dragão de Seul, caindo por uma plebeia que dedura pros tiras. Ele avançou um passo, o cano da arma firme, e Ji-eun viu o suor perlando a testa de Min-ho, o primeiro sinal de fraqueza no homem que parecia invencível. Ela queria gritar, correr, mas suas pernas traíam presas no chão frio de concreto. Em vez disso, uma faísca de coragem, a mesma que a fizera ligar para a polícia, acendeu. Ei, cicatriz! Se você é tão durão, por que mira nas costas? Covarde típico de mafioso de segunda. Min-ho virou a cabeça ligeiramente, um brilho de surpresa e admiração em seus olhos. Tae-jun rosnou, desviando o olhar para ela por um instante fatal. Foi o suficiente. Min-ho se lançou para a frente como um predador, derrubando o capanga com um soco preciso no queixo. A arma voou, deslizando pelo chão em direção a Ji-eun, que se jogou para pegá-la, os dedos trêmulos envolvendo o metal frio. O barulho da luta encheu o ar. Grunhidos, o impacto de punhos contra a carne, o cheiro de suor e raiva. Min-ho dominava, mas Tae-jun era forte, acertando um golpe no ombro já ferido do chefe, fazendo-o cambalear. Corra! Gritou Min-ho entre dentes,
o rosto contorcido de dor, mas seus olhos suplicavam por ela, não por salvação, mas por algo mais profundo. Ji-eun hesitou, o peso da arma em sua mão, um dilema vivo. Atirar? Fugir? Ou ficar e lutar por esse homem que a arrastara para o abismo? Seu corpo ainda formigava com o toque dele. O beijo interrompido deixando um vazio que doía mais que o medo. Eu não vou te deixar, sussurrou ela, a voz rouca, e ergueu a arma com mãos instáveis, apontando para Tae-jun. O traidor se debateu, derrubando Min-ho contra uma pilha de caixas velhas, mas parou ao ver o brilho do cano. Baixe isso, vadia! Você não tem culhão para isso! Tae-jun cuspiu, mas havia dúvida em sua voz, os olhos dardejando entre ela e Min-ho. Ji-eun engoliu em seco, o coração na garganta, sentindo o pulso acelerado ecoar em seus ouvidos. Experimenta. Eu denunciei o dragão de Seul. Um rato como você é moleza. Era blefe, mas o humor sarcástico, seu escudo eterno, deu a Min-ho tempo para se levantar, desarmando o capanga com um chute preciso. Tae-jun caiu gemendo, e Min-ho o imobilizou com o joelho nas costas, algemando-o com um cabo improvisado de arame. O silêncio caiu pesado, quebrado só pela respiração ofegante dos dois. Min-ho se aproximou dela devagar, tirando a arma de suas mãos com gentileza, os dedos roçando os dela, em um toque que reacendeu o fogo entre eles. Você salvou minha vida, murmurou ele, o rosto perto demais, o suor escorrendo pela têmpora. Seus lábios roçaram a testa dela em um beijo leve, urgente, o calor de sua pele contrastando com o frio do armazém. Ji-eun tremeu, as mãos subindo ao peito dele, sentindo os batimentos descompassados sob a camisa rasgada. Não foi por você. Foi por mim, para acabar com isso de uma vez. Mas era mentira. O desejo pulsava, inegável, os corpos se inclinando um para o outro como se o mundo lá fora não existisse. Ele a puxou para um abraço apertado, o corpo machucado pressionando contra o dela, o cheiro de sangue e colônia envolvendo-a como um casulo perigoso. Não acaba. Park vai vir atrás de nós dois agora. Tae-jun era só o começo. Traição interna significa que meus próprios homens estão rachando. Sua voz quebrou ligeiramente, revelando a verdade crua. Min-ho não era só um chefe impiedoso. Eu entrei nisso jovem, depois que meu pai foi morto por rivais em Busan. Jurou lealdade ao clã para sobreviver, mas nunca quis isso para sempre. Você me faz querer sair. Mas as regras são claras, desertores morrem. Ji-eun recuou um pouco, os olhos procurando os dele na penumbra, o conflito interno rasgando-a. Sair? E eu? Minha vida era simples, turnos duplos, sonhos de faculdade. Agora, sou alvo por causa de um fascínio idiota. Mas suas mãos traidoras apertaram a camisa dele, sentindo a tatuagem de dragão sob os dedos, um símbolo de tudo que os separava e unia. O desejo crescia, sensual e urgente, os quadris se roçando em uma fricção involuntária que a fez morder o lábio. Eu sinto isso também, Min-ho. Esse fogo. Mas e se for só adrenalina? E se nos matarmos tentando? Ele inclinou a cabeça, os lábios capturando os dela em um beijo profundo, faminto, as mãos descendo às curvas de sua cintura, puxando-a contra si até que não houvesse espaço. O gosto dele era salgado, desesperado, os gemidos abafados ecoando no silêncio. Ji-eun se rendeu por um momento, as unhas cravando em suas costas, o corpo arqueando em busca de mais calor, mais dele. Mas o telefone vibrou novamente, rompendo o encanto. Min-ho se afastou, ofegante, lendo a mensagem com o rosto endurecendo. Park convocou uma reunião no antigo cassino de Itaewon, amanhã à meia-noite. É uma armadilha, mas se eu não for, eles vêm atrás de você. E de Sumin, sua família, em Incheon. O dilema a atingiu como um soco, lutar pelo amor nascente ou se salvar sozinha. Ji-eun endireitou os ombros, o coração dividido, mas a decisão se formando. Então vamos juntos, eu não fujo mais. Mas se sairmos disso, você deixa a máfia. Por nós. Seus olhos se encontraram,
uma promessa silenciosa no ar carregado, o desejo ainda fervendo sob a superfície. Minho assentiu, mas uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Por nós, mas se der errado. Ele não terminou. Em vez disso, beijando-a de novo breve e intenso, enquanto sirenes distantes se aproximavam, forçando-os a se esconderem nas sombras. A escolha estava feita, mas o confronto final pairava, uma tempestade que testaria tudo, lealdade, amor, sobrevivência. E no fundo de seu peito, Ji-eun sabia, ou eles venciam juntos, ou perdiam tudo para sempre. A meia-noite chegara como uma lâmina afiada, cortando o ar úmido de Itaewon. As ruas da área boêmia de Seul pulsavam com vida noturna, bares lotados de expatriados, neons piscando em inglês e coreano, o cheiro de kebabs e soju misturando-se ao burburinho de risadas estrangeiras. Mas para Ji-eun e Minho, era um labirinto de sombras. Eles se infiltraram no antigo cassino abandonado, um prédio decadente escondido atrás de uma fachada de lojas de souvenirs, onde o eco de roleta e fichas antigas ainda pairava como um fantasma. Minho a guiara pela entrada de serviço, sua mão firme na dela, os dedos entrelaçados em uma âncora silenciosa. O toque era elétrico, um lembrete constante do beijo no armazém, faminto, desesperado, que a deixara com os lábios inchados e o corpo ansiando por mais. Você não precisa fazer isso, murmurou ele, parando em um corredor escuro iluminado por lâmpadas tremeluzentes. Seu casaco novo escondia as bandagens no ombro, mas o cheiro de antisséptico misturava-se à colônia amadeirada, um contraste que a fazia querer rir da ironia. Fique aqui. Eu resolvo com Park e acabo com isso. Ji-eun ergueu uma sobrancelha, injetando humor para mascarar o medo que apertava seu peito. Resolve? Como da última vez com traições e tiros? Não, obrigada. Eu denunciei o dragão. Agora vou domá-lo. Ela apertou a mão dele, sentindo o calor subir pela pele, os corpos se inclinando involuntariamente no espaço apertado. Seus olhos se encontraram, o ar carregado de tensão sensual, o hálito dele roçando sua bochecha, o peito largo subindo e descendo em sincronia com o dela. Por um segundo, o mundo parou. Ela imaginou arrastá-lo para um canto escuro, as mãos explorando as curvas dele sob a camisa, mas o som de vozes distantes os trouxe de volta. Eles avançaram para a sala principal do cassino, um salão amplo com mesas de pôquer cobertas de poeira e lustres rachados pendurados como teias de aranha. Park Ji-sung esperava no centro, flanqueado por meia dúzia de homens armados, tatuagens de serpentes e lobos serpenteando por seus braços, olhares frios como o aço. O ar cheirava a cigarro velho e tensão, o tipo que precedia uma explosão. Kang Min-ho, rosnou Park, o rosto marcado pela cicatriz brilhando sob a luz fraca. Veio entregar o território? Ou trazer sua putinha como isca? Seus olhos se voltaram para Ji-eun, predatórios, e ela sentiu um arrepio de raiva misturado a nojo. Minho se posicionou à frente dela, o corpo uma barreira protetora, mas sua mão ainda segurava a dela, os dedos traçando círculos suaves no pulso dela. Um gesto íntimo, possessivo que a ancorava. Isca, ela é o motivo de eu estar aqui, Park. Você tocou no que é meu e isso acaba agora. Sua voz era grave, um ronco que ecoava a autoridade. Mas Ji-eun sentiu o tremor sutil em sua palma, a vulnerabilidade que só ela via. O desejo entre eles fervia sob a superfície. Um calor que contrastava com o frio da sala, fazendo-a corar mesmo no meio do perigo. Park riu, um som áspero que reverberou nas paredes. Seu? Ela te dedurou pros tiras, fraco, Kang. O clã precisa de um líder de verdade. Ele gesticulou e 2 homens avançaram, armas em punho. O caos irrompeu. Minho sacou uma pistola escondida no casaco, atirando com precisão cirúrgica, derrubando um capanga com um tiro no ombro. Ji-eun se abaixou atrás de uma mesa virada, o coração disparado, mas não fugiu. Em vez disso, pegou uma garrafa quebrada do chão, o vidro cortante em sua mão como uma extensão de sua fúria. Ei, Park, se você é tão durão, por que manda seus cachorros primeiro? Covarde!
gritou ela, arremessando a garrafa que acertou o joelho de um atacante, fazendo-o cair com um urro. Min-ho lutava como um demônio, socos precisos e tiros controlados, mas o número de rivais o pressionava. Um golpe o acertou no flanco, e ele cambaleou, o sangue fresco manchando a camisa. Ji-eun correu para ele, ignorando o pânico, e o ajudou a se erguer, os corpos colados em uma urgência febril. Eu disse que íamos juntos, sussurrou ela, os lábios roçando a orelha dele enquanto o arrastava para trás de uma pilastra. O calor dele a envolvia, o suor escorrendo pela nuca, e por um instante insano ela o beijou. Rápido, feroz, um selo de não morra que o fez gemer contra sua boca. Você me fascina mais que qualquer coisa, Ji-eun, murmurou ele, os olhos escuros flamejando com desejo e gratidão, antes de se virar para atirar novamente. O twist veio como um raio. No meio da confusão, o telefone de Park vibrou alto e ele o pegou, o rosto empalidecendo. O quê? A polícia? Como? Min-ho sorriu sombriamente, limpando o sangue do lábio. Eu não sou idiota, Park. Enquanto você planejava sua armadilha, eu mandei uma mensagem anônima para os tiras, com detalhes do seu esquema em Tóquio. E Ji-eun, ela é minha testemunha. Era a revelação. Min-ho havia usado a coragem dela contra os rivais, virando o jogo. Park urrou de raiva, sacando uma arma. Mas sirenes cortaram o ar, luzes azuis invadindo pelas janelas quebradas. Seus homens hesitaram, o pânico se espalhando como fogo. Park mirou em Ji-eun, o último ato de desespero, mas Min-ho se jogou na frente, o tiro roçando seu braço em vez de acertá-la. Ele caiu de joelhos, mas ela o segurou, as mãos pressionando a ferida, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não ouse me deixar agora, seu idiota possessivo, gritou ela, a voz quebrada, misturando raiva e amor. Policiais irromperam, algemando Park e sua turma em uma confusão de gritos e ordens. Min-ho a puxou para si, ignorando a dor, os lábios encontrando os dela em um beijo profundo, salgado de sangue e lágrimas, os corpos tremendo em alívio. Eu saio disso tudo por você. O clã que se dane, você é meu futuro. Horas depois, no hospital de Gangnam, sob o brilho estéril das luzes fluorescentes, Ji-eun sentou ao lado da cama dele, a mão entrelaçada na dele. A chuva havia parado e o sol nascente tingia as janelas de rosa, prometendo um novo começo. Somin entrara mais cedo, boquiaberta com a história, mas agora era só eles. Min-ho, com o braço enfaixado, sorriu, um sorriso genuíno, sem sombras. Casada com uma garçonete corajosa, meu clã nunca aprovaria. Ji-eun riu, inclinando-se para beijá-lo devagar, o toque suave, cheio de promessas. Que aprovem ou não, eu te denuncio de novo se precisar. Mas agora, fique comigo. Seus lábios se moveram em sincronia, o calor se espalhando como uma chama suave, selando um amor nascido no perigo, mas florescendo na luz. Em Seul as sombras recuavam, e pela primeira vez, Ji-eun sentiu que seu coração e sua vida pertencia a algo real.